Certo. A Maria de Fátima tem estenose na região lombar, tem dor lombar e ela tem cãibras e dores nas pernas. Tá? Então, o que acontece? A estenose é o estreitamento do canal da medula. O que leva à estenose? Quando a coluna comprime os nervos, altera o nível de tensão dos nervos. Quando altera o nível de tensão dos nervos, ele vai provocar alteração nos tecidos, inclusive dentro da coluna, as vértebras. Então vai ocorrer uma calcificação, uma deposição de cálcio nas paredes internas da vértebra. O canal onde passa a medula, ele vai se estreitando. É como se a vértebra fosse inchando para dentro, ela vai crescendo para dentro, vai formando como nas artérias acontece, a deposição de gordura por dentro da artéria. Então vai vai estreitando a artéria, porque vai depositando gordura ali por dentro da artéria. Na vértebra vai depositando cálcio. Como tem o joanete no pé, aquele calo ósseo, só que no caso da coluna é por dentro da vértebra. Então a vértebra, ela tem uma parte, um buraquinho, né, onde passa a medula, e ali começa a depositar cálcio. E os outros tecidos que tem ali também dentro vão formando um espessamento. Então vai estrangulando a medula. E isso vai causando pressão na medula e alterando ainda mais os nervos. Então é um processo, é como um círculo vicioso que se retroalimenta. E para parar essa retroalimentação, ou parar esse processo e reverter esse processo, tem que descomprimir os nervos, tem que mobilizar os nervos, aliviar a tensão dos nervos. Então, esse mesmo exercício que eu falei de dobrar os joelhos, afastar os pés e soltar as pernas de um lado e de outro, você consegue também fazer uma mobilização, uma rotação das vértebras, uma mobilização dos nervos, estimulação dos nervos, aliviar a tensão dos nervos, aliviar as dores, e dessa maneira, aquele cálcio ou aquele espessamento de tecido que se formou pela tensão do sistema nervoso, ao aliviar a tensão do sistema nervoso, começa a ter a reabsorção desses tecidos que foram depositados de maneira errada ou de maneira inadequada, como uma reação do organismo. Então você vai reabsorvendo essa substância, ou todos esses tecidos que foram se depositando ali por dentro e formando a estenose. Você consegue reverter esse processo, como acontece no joanete também. A pessoa começa a praticar os exercícios, muda a forma de pisar, muda o nível de tensão no nervo ciático e o joanete, aquele calo ósseo no pé, ele é reabsorvido. No caso da estenose, também não é algo assim que é rápido, mas em algumas pessoas o joanete ele reabsorve em questão de semanas. Em outras pessoas, leva um tempo maior. E a estenose é a mesma coisa. A partir do momento que você começa a praticar os exercícios, a aliviar a tensão dos nervos, a relaxar, a diminuir as dores, você diminuiu dor, você para de se contrair. Você parou de se contrair por causa da dor, você para de apertar o nervo. Então você para de gerar tensão para o nervo que está causando deposição de cálcio ou formando a estenose. Então você vai parando aquele processo que desencadeia a estenose ou a calcificação e você consegue aos poucos reverter o processo, voltar à condição de normalidade. Então, é a prática constante, a prática diária. Todos os dias fazer 10, 15, 20 minutos, meia hora dos exercícios. Se você não faz o exercício e você sente dor, você está sob tensão, tem o receio de que possa ser algo pior ou que possa ficar pior, o corpo está sempre sob tensão. Quando você começa a praticar os exercícios, começa a sentir o alívio, começa a perceber que o corpo já se movimenta um pouco melhor. Isso te dá uma outra condição de acreditar que já está melhorando, está acreditando, está resolvendo. Então, você passa a fazer mais os exercícios e observa cada dia mais o corpo se recuperando, o corpo em condição melhor. Então, isso daí também, pelo aspecto emocional, pela autoestima que vai dando, vai acelerando o processo.
Então, é como você parar um trem que está em movimento. A pessoa, quando ela está no trem, o maquinista, ele quer parar o trem está numa velocidade de 60 quilômetros por hora. Ele não para de repente, ele não freia e o trem para. Se ele fizer isso de forma repentina, o trem sai dos trilhos. Então, o que ele faz? Ele desacelera o trem. Ele vai diminuindo a velocidade até o trem parar. Depois ele dá marcha ré. A mesma coisa é quando a pessoa está num processo de desequilíbrio no corpo. Esse processo ele começa lentamente. Ele começa quando a criança pula de cima de uma altura, cai no chão e agride o nervo lá na coluna lombar. E aí vai a vida toda, a pessoa trabalha, a pessoa passa por tensões, por preocupações, vai se contraindo e a coluna vai ali, machucando os nervos. Então, é uma coisa que vai acontecendo gradativamente e que, com o passar dos anos, vai tomando proporção, vai ganhando velocidade para o desequilíbrio. Então, a pessoa vai desequilibrando ou vai ficando mais doente, o desequilíbrio vai levando a pessoa a sair da condição de normalidade e isso vai se avolumando, é como se fosse ganhando velocidade. Então, você não estanca, você não para, de repente, a evolução do problema. Você começa a praticar os exercícios, você começa a desacelerar o avanço do problema, do desequilíbrio. Até que depois de um certo tempo, esse desequilíbrio não avança mais. Aí você começa a ter o processo de volta à condição de normalidade, né? De recuperação real. Então, você começa a fazer os exercícios hoje, o seu corpo continua naquele processo que estava, o seu cérebro está programado para o corpo continuar em desequilíbrio, mas o desequilíbrio vai desacelerando, até não continuar o desequilíbrio, até parar do desequilíbrio, e aí começar o caminho de volta, a reversão desses processos todos, e a recuperação da condição de normalidade. E isso acontece comigo, acontece com a minha esposa, e aconteceu com todos os pacientes que eu atendi até hoje, que foram persistentes, que fizeram os exercícios, que seguiram as orientações e que se mantiveram na prática dos exercícios. Pessoas que, eu vou falar em questão de ano, 2004, final de 2004, início de 2005, 2006. Eu acompanhei pessoas que foram na clínica durante 4 anos, 6 anos, 8 anos, do momento que a pessoa chegou numa determinada condição, chegou lá com 40 anos. Em 2005, estava com 40 anos. Em 2015, a pessoa estava 10 anos mais velha, mas estava bem melhor do que em 2005. Um outro caso de um homem de 36 anos que tinha convulsões. Ele não tinha percepção do corpo, ele não se percebia. Em 2006, ele começou o tratamento, em março de 2006. 8 anos depois, ele tinha recuperado percepção do corpo, força do corpo, e as convulsões tinham reduzido 95% ou mais. Ele percebia quando a convulsão ia acontecer, ele relaxava, ele sentava, ele deitava, fazia o relaxamento e ele controlava a convulsão. Então, você está num processo de desequilíbrio. Você começa a praticar os exercícios, fazer o tratamento, gradativamente você vai diminuindo as tensões, você vai diminuindo aquilo que estava causando os sintomas. E o corpo vai deixando de manifestar sintomas e vai voltando à sua condição de normalidade. Então, é praticar, é ter a persistência, a paciência e a constância. Quando você tem paciência, persistência e constância, o resultado vem.